Aqui Olha está. lá, já começou. Aqui está a pessoa. Comentar primeiro o cenário, né? A estética, imagem de impressora na parede é o que chama mais atenção, assim, né? Os vincos na folha de folha molhada que sai da impressora, sabe ali? Mas é totalmente uma estética fascista, né? A bandeirona atrás, a exaltação ali do cara. Não, e assim, né? O cara parece que ele montou esse cenário propositalmente, né? Não, Então, acho pior que uma que não, indicação que a sabe? gente tem Eu é fui que o na. Bolsonaro fez isso muito bem com os caras também, né? Tipo, ele treinou esses bolsonaristas para eles fazerem essas coisas em todos os vídeos. Foda, cara. Eu fui no gabinete dele, é uma foto enorme do Olavo de Carvalho que não dá pra enxergar nesse vídeo, mas ela pega a parede inteira praticamente. Meu Deus do céu. Nossa, para quem não sabe, esse cara era um dos apoiadores aqui em Piracicaba de um projeto que ia dar a medalha Olavo de Carvalho da educação. A medalha Olavo de Carvalho da educação. Era Não, o isso. que me pega mais nisso Cara, é a parte da educação. exatamente. Tipo, tem área pior para você dar uma medalha. Olavo de Carvalho. A pessoa comentou ali no chat. Pessoa, colocaram, né? Essa pessoa que a gente vai analisar aí. Bom, não dá para saber se é real alguém tirando sarro do estereótipo. Não dá, parece um personagem do... Inclusive, cadê aquela foto? Cadê aquela foto? Peraí. Sabe quem ele parece, gente? Achei. Perfeito. Peraí que vocês já vão ver quem ele parece. Mano, ele é igualzinho. Igualzinho, mano. Do Brasil. Pior que eu tava pensando que ele parecia alguém mesmo e eu não conseguia lembrar. Agora você me lembrou, Derek. Quem não viu esse vídeo do Brasil Melhor do Daniel Furlan é simplesmente genial. Assistam isso. O Projeto Brasil Melhor para melhorar o Brasil. Chega de palhaçada. A gente tá aqui pra fazer coisa séria, pô, camarada. Vocês não ajudam. Bom, vamos lá, então. Falaram aqui, boa, DK. Não sei pelo que é boa, mas obrigado. Tinha um pouquinho. Vamos lá. Se vocês soubessem o que é conviver com o Derek. Iriam amar ainda mais. Vamos ver. Vou começar, vou soltar, hein? Atenção, preparem o balde aí do lado para gorfar, que o negócio é pesado. Gente, é pesado, é tóxico, é insalubre o vídeo. Eu nem assisti inteiro ainda, para assistir juntinho com vocês. Vambora. Se os camaradas aí, o Benar, se quiserem parar, começa a falar aí que eu pauso, beleza? Beleza. Bora. Fala pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui, uma explanação bem rápida sobre o projeto de lei do 226 de 2022, que institui em Piracicaba o regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas, enfim. É o tal famoso plano de desocupação que os advogados da Renascer ali, eles protocolaram na Câmara, junto a alguns vereadores dessa casa, levaram a plenário e a partir do momento que o projeto de lei entrou no último dia de sessão do ano de 2022, para apreciação dos vereadores, eu, em conversa com mais outros vereadores, a gente imediatamente identificou que se tratava de um projeto totalmente inconstitucional. Em conversa bem rápida, a gente... Foi alguém quer falar alguma coisa aí? Não, é sempre assim, os caras dão desculpa. Se é interesse da classe trabalhadora, é inconstitucional. Aí quando os caras fazem a merda que eles querem, foda-se. Esse cara vai falar de inconstitucionalidade, tá ligado? Esse cara! Esperar sair o processo lá do dia 8 de janeiro para ver o que é inconstitucional. É muito mimimi dessa direita, mano. Vamos lá, vai. Não, peraí, só um comentário. Pausa. Opa. Ali no braço esquerdo dele, que tá na nossa direita. A artista que chora mandou aqui no chat. Gente, porque ele tem uma tatu de estrela de It Girl dos anos 2000.
Ele fez quando ele era emo, né? It Girl foi foda. Manda bala aí. De deixar passar, deixemos passar esse projeto para que esse projeto chegue até as mãos do prefeito e, obviamente, o prefeito vai ser obrigado a vetar. Vou ler aqui um pouquinho do veto do prefeito sobre esse projeto. Assim, analisando, chegue até as mãos. Atenção no que ele diz. Aí, em conversa bem rápida, a gente programou uma manobra política. Vou colocar mais uma vez aqui. Só para todo mundo ficar ciente. Manobra Aí, em política. conversa bem rápida, a gente programou uma manobra política de deixar passar, deixemos passar esse projeto. Isso é tipo crime, né? Poderia encaixar até uma prevaricação aí, né? Se ele entende como inconstitucional, ele está votando a favor do projeto. Mas a manobra política, o que significa para a classe trabalhadora, ainda achei mais cruel, né? Que todo milhares de famílias na expectativa de que terão seus direitos de moradia assegurados, por causa que um vereador aí facho está brincando com a vida deles fazendo manobra política. O melhor de tudo é assumir que a forma como se faz política não é através de debate ou de análise, é através de manobra que você dá continuidade para suas pautas. Não, deixa eu dar até um exemplo aqui. São Carlos, aconteceu isso recentemente e publicamente. Foi denunciado por uma vereadora aqui em São Carlos, que diversos vereadores fizeram essa manobra política para mudar a conformação de alguns conselhos municipais aqui em São Carlos. E aí, assim, o projeto de lei não passou pela mão de todos os vereadores da Câmara, e assim, alguns vereadores, os vereadores que não participaram dessa manobra política, eles descobriram que esse projeto ia ser votado na hora, porque eles viram o projeto em cima da pilha lá, dos projetos que ia ser votado na sessão, tá ligado? Então, essa é exatamente a forma como os políticos burgueses tratam da nossa democracia. Né? É foda porque é um absurdo normalizado, assim, né? Quando a gente se dá conta do que acontece realmente dentro das casas aí de vereadores, dentro das casas políticas, é um absurdo o que acontece, é um absurdo. A gente teve essa perspectiva aqui em Piracicaba porque, ao lado das comunidades, a gente começou a frequentar mais esse espaço dos vereadores. E pessoas como essa, que se mostram aqui na nossa tela, não conseguem mais fazer o que faziam de maneira escondida, de maneira meio que invisível, né? Então, as comunidades de Piracicaba, as favelas, que são tão marginalizadas dentro dessa casa, conseguem colocar mais de 100 pessoas lá quando é uma pauta sobre as comunidades, né? É algo que nenhuma outra organização, nenhuma outra questão burguesa aí de Piracicaba conseguiu mobilizar para estar lá dentro. Então, isso dá um pouco de medo, assusta um pouco essas pessoas, né? Mas bora pro vídeo. Bora pro vídeo que eu quero ficar com raiva. Para que esse projeto chegue até as mãos do prefeito e, obviamente, o prefeito vai ser obrigado a vetar. Vou ler aqui um pouquinho do veto do prefeito sobre esse projeto. Assim, analisando a propositura acima, verifica-se que esse projeto obriga o município de Piracicaba a providenciar logística necessária ao alojamento de pessoas que foram removidas ou despejadas dos imóveis ocupados ilegalmente. Ponto. Aqui, nesse parágrafo do veto, ele já... Não, peraí. Ocupados ilegalmente. Foi a frase que ele falou para definir uma ocupação. O camarada Benar, conta pra gente o que tinha de legal, o que tem de legal nessas terras ocupadas aqui de Piracicaba. Especificamente, ele falou da Renascer, vamos falar especificamente da Renascer aí. Então, camaradas, a gente que é comunista, a gente não é tão preso assim às legalidades como o conceito que é certo e errado, né? Mas, para fins da democracia burguesa funcionando aí, para ele poder identificar o que é um crime, o que é ilegal ou não, a propriedade, para quem não sabe, ela é um direito previsto na Constituição que tem um dever junto, né? Um direito-dever. E o dever que vem junto com a propriedade é de cumprir a função social da terra, né?
Então, na área urbana, a função social da terra, ela é moradia, comércio, indústria e tudo mais. E a função social da terra na área rural é a produção, a agropecuária e tudo mais. E aí, na mesma Constituição que defende, que dá esse direito, né, da propriedade, ela dá um direito, ela elenca direitos fundamentais aí, né? Que é o caso da moradia, um direito fundamental, um direito social que está, ao nosso ver aí, a gente faz a defesa que ele está acima, né, do direito de propriedade, porque é um direito, por ser um direito social, ele sobredetermina os direitos individuais, né? Então, até como uma forma de se garantir os direitos individuais, você tem que garantir primeiro os direitos sociais, as pessoas têm que ter um trabalho, pelo menos começar a reproduzir a sua vida, né? E aí, tendo essas áreas aqui em Piracicaba, que normalmente estão lá paradas há 10, 20, 30, 40 anos, os proprietários fazendo especulação imobiliária, esperando a cidade englobar as áreas deles para que valorize, eles possam fazer um empreendimento ali e lucrar muito em cima. A própria população aí desassistida, né, de passagem pelo poder público, sem política de moradia e tudo mais, acaba estourando ocupações, né? Então, a interpretação de um cidadão desse, né, que só consegue olhar para o próprio umbigo, né, de que milhares e milhares de pessoas aí, famílias com crianças, com idosos, com trabalhadores, são criminosos, né, por estarem invadindo as terras e não fazendo valer o seu direito ali na marra, que deveria estar sendo garantido pelo Estado. Perfeito. E também, qual que é a solução que se apresenta, né, para essas pessoas que estão indo ocupar a terra? A opção que se apresenta é o quê? Elas irem morar no centro da cidade? Elas irem morar nas praças? Elas irem morar debaixo das pontes? Elas irem morar nas sarjetas aí, nos pátios, nos estacionamentos? Não é apresentada uma outra solução para essas pessoas, enquanto esses terrenos ficam lá esperando, especulando, né? Fazendo essa especulação imobiliária. E tem uma outra questão aí, camarada, que é engraçado, né? Tipo, é triste, na verdade, né? Mas é engraçado do ponto de vista da curiosidade, que a cidade, né, vai acabar virando um polo industrial e tudo mais, né? Todo o centro aqui do interior de São Paulo, atrai muito migrante, né? Então vem muita gente de Minas, muita gente de Minas, assim, toda favela daqui tem uns 10 mineiros, tá ligado? Da hora. E, pô, o pessoal dá pra caralho, né? Enfim, como que o poder público trata esse pessoal, né? Eles tratam, assim, né, a Secretaria de Assistência Social aqui da Smarts, ela trata esse pessoal como um pessoal que está vindo aqui usar os serviços públicos de Piracicaba. Então, tipo, está faltando serviço público de Piracicaba e tem muito migrante aqui, sabe? Sem considerar a dinâmica do capital, que expulsa os trabalhadores das áreas que estão sem trabalho, para as áreas onde está tendo mais trabalho por causa da urbanização, da industrialização, né? E aí chegam aqui e não tem uma perspectiva de ter uma renda que consiga suportar um aluguel, um financiamento de imóvel, e aí eles são obrigados a ficar nessa situação, e aí são tratados ainda com xenofobia pelo poder público aqui de Piracicaba. Já falou abertamente isso, que esse pessoal, esses imigrantes aí atrapalham os serviços públicos de Piracicaba. Posso fazer uma pergunta pro Bená? Opa! Não, porque eu acho que é assim, né? O que o cara tá colocando aqui também é uma forma de criminalizar a luta, né? E aí, quando você fala de que a classe trabalhadora não tem direito à moradia, que é mais ou menos o que o cara está falando, como que isso influencia, por exemplo, também na questão do emprego? Porque a pessoa precisa ir, por exemplo, você falou, Piracicaba está expandindo, está industrializando. Eles vão precisar de gente para trabalhar nessas fábricas. E aí, onde essas pessoas moram, sabe? Acho que é uma questão que se liga, pelo menos, né? É interessante mesmo, Saia, a questão. Eu acho que vai muito o exército de reserva aqui em Piracicaba é bem grande, sabe? Eu acho que as indústrias não têm um problema em encontrar mão de obra barata aqui, mas eu acho que não vai ser as populações aqui, pelo menos uns 10% da cidade, as populações que vivem em condições precárias aí, né? Em alto grau de vulnerabilidade, sem água, sem esgoto, sem coleta de lixo, sem iluminação, né? Tudo gado. Quantos amigos nossos aí dentro das comunidades que já
se machucaram, se feriram com choque, por exemplo, fazendo um reparo na rede elétrica da rua. Então, acho que a gente sempre tem que pensar, quando vai tentar responder esse tipo de coisa, na questão da reprodução, né, da força de trabalho. É interessante que o salário, né, que deveria ser o suficiente para pagar a moradia, o aluguel e todas as coisas, entra nessa questão da reprodução da força de trabalho. Só que quando você começa a precisar de trabalhos cada vez menos com menos qualificação, né? Tipo, trabalhos mais simples, assim, que não dependem de qualificação profissional, elevam esses profissionais aí a uma reprodução da vida que é em condições péssimas, né? Eu falo assim, eles acabam, tipo, eles se aproveitam da galera morando nas favelas e tendo um custo de vida muito baixo, por exemplo. Não pagando aluguel, não pagando água, nem nada. Mas aí cria toda uma dificuldade, por exemplo, para arrumar um emprego, né? Não tem um endereço fixo, muitas vezes ela vai pisar na lama para sair de lá, daí ela vai entrar numa empresa, ela vai ter que ter uma troca de calçado, né, para andar no transporte público, para chegar dentro da empresa que for contratada, é muita coisa, né, que exclui as pessoas da cidadania, né? Muito bom. Camarada. Muito boa pergunta também, camaradas. E o camarada pontuou aí como as comunidades são tratadas, né? Lembrei de um fato que ficou muito famoso aí na internet, vocês podem até pesquisar por aí, onde o prefeito de Piracicaba marca uma reunião com as lideranças das comunidades que estão mais à frente aqui de Piracicaba, proíbe que essas lideranças levem advogados nessa reunião, e nessa reunião ele fala para essas pessoas que ele não é imobiliária, e por isso que ele não tem que ser envolvido nessa negociação, né? Primeiro, é óbvio que ele não é uma imobiliária, porque se fosse imobiliária a gente já está indo lá para comprar o negócio, né? E não é isso, ele é a prefeitura, ele é o Estado, ele tem questões ali, ele tem força, ele tem opções de realizar isso muito melhores que uma imobiliária, né? Não faz porque não quer. Na hora dele ficar doando terreno para Hyundai, ele é imobiliária, basicamente, né? Bora para esse vídeo aí, vai. Não, só para fazer uma última comparação, Derek. Isso que você falou me lembrou que o Bolsonaro falou durante a pandemia, quando ele precisava resolver o problema da Covid. Ele simplesmente falou, não sou coveiro. Pronto. Foda-se. Pronto. É a ilusão desse discurso neoliberal, né? De eles tratarem em cima do que deveria ser e não em cima do que é de fato. A mesma coisa da questão imigrante que o Benar falou. A solução para eles do sistema público é não ter imigrante. Olha que canalice, né? Em vez de eles olharem um problema que recorre, especialmente do fato da especulação imobiliária, da movimentação econômica que acontece no país, não, eles partem do pressuposto, isso é culpa das pessoas aí imigrando e tomando o nosso lugar. Então, nunca é lidando em cima do que está acontecendo, é sempre em cima do que poderia ser, e a culpa é sempre das pessoas, e nunca uma solução que poderia vir aí dos poderes, né, da cobrança aí de dívidas de certos locais. Bora, vou dar play. Atenção, produção. Explica que, se ele sancionar esse projeto, ele discorre em prática inicial de crime prevista no artigo 161. Suprimir, deslocar, tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa alheia. Parágrafo 2. Invasão ou mediante concurso de mais de 2 pessoas em terreno ou parte de coisa alheia. Parágrafo 2. Invasão ou mediante concurso de mais de 2 pessoas em terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório, ou seja, esse artigo 161, vigente aqui no Código Penal, ele fala que invasão de propriedade, de coisa alheia, de terreno alheio, é crime. Portanto, prática inicial de crime. O prefeito, ele não... Não sei, eu tô meio por fora das notícias. Não era essa galera que tava invadindo o prédio dos Seis Poderes até tipo assim, ontem, assim? Interessante como muda, né? Interessante, né? Como as coisas mudam, como o discurso. Mas, imagina se esse cara estivesse lá em Brasília. Imagina. Então, ali perguntaram assim, no chat,
procede essa legislação? Já responde para a gente, Bená. Rapidinho, né? Antes de responder essa pergunta, tem aí correndo as más línguas, né? Os boatos de que ele organizou todo aqui os busões para ir daqui para essa região para lá. E ele mesmo, no dia da manifestação, estava na praia lá e tinha foto dele no Instagram na praia, tomando uma caipirinha lá. Mas qual que é a pergunta, camarada? Desculpa. Perguntaram se procede essa informação legislativa que ele traz. Se esse ponto da legislação que fala que é crime carregar tapumes para tomar posse, essa baboseira toda que ele falou aí, se procede isso legislativamente. Camarada, eu não sou advogado criminal, não tenho certeza, vou falar para você, eu não vou responder isso com certeza, não. Mas eu acredito que não seja dessa forma que esteja escrito na lei, camarada. Normalmente está lá na lei, proibido carregar tapume para propriedades privadas. Atenção! Normalmente não é assim que faz a lei, não. Nossa, cara, essa é a qualidade dos vereadores da democracia burguesa. Perfeito. Do fascismo aí, que nada mais é o capitalismo em crise. Vamos embora. Pode sancionar uma lei que inicialmente discorreu sobre prática de crime, porque o prefeito, ele incorre no ato de improbidade administrativa. Ele pode ser cassado se ele... Cara, esse negócio de ficar falando que qualquer coisa é crime de lei, que pode ser cassado, cara, fizeram isso com a Dilma, né, mano? Mas eu acho que vai muito, né, acho que os mandatários aí da burguesia, eles ficam muito viajando na maionese, assim, né, de como que uma coisa é legítima ou não, em cima do que eles tentam enquadrar dentro de um crime, assim. Ô, Bená, falaram para você voltar um pouquinho a fala que picotou bastante o seu microfone. Beleza. Não, eu ia falar que a maioria dos mandatários da democracia burguesa, até quando está mais no nosso campo, assim, ficam muito viajando em volta do tema, assim, da criminalidade, como o fator que legitima ou não as ações do que está sendo feito, e não, na verdade, o efeito real das situações. Obviamente que um crime flagrante, que a gente tem que evitar e tudo mais, mas a discussão tem que ser muito mais profunda do que isso, né? Porque o direito está sempre atrasado em relação às relações sociais. Perfeito. Vamos embora. Toca a marcha. Só comentar brevemente também, aquela cena do Bolsonaro chutando o que quer que seja ali atrás dele, mano, tá absurda pra mim. É o pichuleco, camarada, é o pichuleco. O pichuleco. Ai, meu Deus do céu. É muita palhaçada. Vamos lá, mas continuamos. No tocante ao veto. Onerando o erário em vários aspectos e prejudicando a política habitacional na criação de demanda emergente. Verifica-se, portanto, a postura e análise contrária ao interesse público, pois a obrigatoriedade do alojamento das famílias que estão ocupando ilegalmente as áreas estimulam-se a ocupações irregulares no município tão combatido pela atual administração pública. Além disso, a função da Câmara Municipal é notadamente típica e amplamente residual nessa propositura, atingindo matérias que são expressas... Mano, não tô entendendo nada, velho. Eu não consegui entender o que ele falou no último minuto. Eu vou até voltar um pouco. Porque... É simplesmente impossível. Pode passar, acho que depois a gente vai dar uma explicada melhor nessa novela. Mas assim, basicamente, o camarada, o que ele tá fazendo aí, esse vídeo é o meia-culpa para a base deles, né? Para a base dele, porque acho que ano passado tava toda a base dele enquartelada lá, né? Fazendo aquela palhaçada na frente dos quartéis. E ninguém estava olhando para o que estava acontecendo na cidade, né? E agora essa galera tá tudo porca de emoção, né? De movimento político. E aí começaram a acompanhar alguma coisa lá na Câmara, descobriram o nosso projeto de lei, né? Acho que eles nem querem saber que tem toda essa movimentação comunista por trás da organização. Se soubessem, acho que eles iam ficar loucos. Mas
Mas em breve eles vão saber, pô. Em breve eles vão saber. Não, a gente vai lá com os lados, a gente vai com camisa, com bandeira, com tudo. Não tem vergonha não, camarada. Não tem, tipo, não esconde nada, não. Eu acho que eles nem conseguem fazer uma diferenciação do que é um movimento comunista, do que é o PT, do que é Não sindicato. Para eles é tudo a mesma coisa. Esse cara não tá conseguindo diferenciar o que ele tá lendo, Derek. E aí, Ele não sabe o que ele tá lendo, mano. Só para concluir, como ano passado ninguém tá olhando, ele com medo lá do povo batendo lá na Câmara, né, e cobrando, porque a galera é foda, né, mano? Toda amiga próxima, eles chegam intimando mesmo, tá? Eles querem, botam um terrorzinho lá nos vereadores, né? Eles não ficam sossegados. E aí, ele ficou com medo e votou a favor do PL, né? Os 23 vereadores da Câmara aprovaram o projeto de lei. E agora está sendo cobrado pela base dele, por isso que ele está fazendo esse vídeo. Assim, meio culpa. Não, veja bem, foi uma articulação política, o prefeito realmente não pode deixar passar isso, porque é inconstitucional, agora eu vou me posicionar contra, tá? Mas é porque agora ele está na mira da base dele, né? Os caras estão enxergando o que ele está fazendo na Câmara. Perfeito. Vejo também que Inclusive, bater palma forma... aqui, né, para o que a comunidade Renascer fez aí junto com o PCB de Piracicaba, porque tratorou os caras, né? Renascer, Vitória, Pantanal, União, e crescendo, camaradas. Daqui a pouco a gente está em várias outras comunidades aí de Pira. Exatamente. Está sendo um aglomerado aí das comunidades de Piracicaba e assim, com 2, 3 comunidades já faz um barulhão. Vocês imaginam 10 comunidades na orelha desses caras, assim, não aguenta. A real, você que está assistindo aqui agora, nosso sistema político e democrático não está preparado para a intervenção popular, para a intervenção pública. Não tá, eles não sabem o que fazer, eles não sabem como lidar. E se a gente junta 100 pessoas para estar dentro de um espaço desse, os caras cagam nas calças. Não precisa de muita gente, não. Não precisa de se mobilizar a cidade inteira. É literalmente 100 pessoas faz tremer o vidro das casas de vereador da cidade. Então, 100 pessoas, como está sendo o caso das comunidades, 100 pessoas se deslocarem para estar presente nessa pauta específica, dentro de Piracicaba, que quando tem ato massificado, tem 200 pessoas, sabe? É muita gente. E essa galera caga nas calças mesmo. Então, além do meia-culpa que o Bená falou, eu acho ainda que isso é um ato de desespero de tentar fazer o que a esquerda faz, que é mobilizar a população em torno de uma pauta, que é tentar... Porque a gente sabe, o fascismo não é nada mais, nada menos, meus camaradas, do que capitalismo com trabalho de base. Então, nada mais é do que essa galera se apossando dessa mobilização que eles têm popular e tentando passar essas mentiras aí, esse discurso de ódio para poder mobilizar a galera em torno das pautas dele e atropelar, e fazer o atropelamento. Ainda bem que estão enfraquecidos, porque o último líder, né, era um idiota. Bora seguir. Disso, a função da Câmara Municipal é notadamente típica e amplamente, porém residual. Nessa propositura, atingindo matérias que são expressa e privativamente da iniciativa do chefe do poder. Portanto, há vício de iniciativa nesse projeto de lei também. O chefe do poder Vício? parece ser um bagulho meio... Vício de iniciativa? Opa, peraí. Vícios e virtudes? Portanto, há vício de iniciativa nesse projeto de lei também. Mano, teve um corte absurdo ali nessa parte, mano. Ele juntou um negócio e ficou uma parada nada a ver, mano. Vício de iniciativa. Existe esse termo? Isso existe? Existe, camarada. É o seguinte, tem algumas leis que só podem... tem leis que podem ser propostas por todo mundo, né? Pela Câmara, pelo prefeito ou pela população, né? Iniciativa popular. É isso que fala iniciativa, né? Iniciativa da Câmara, iniciativa popular, iniciativa do prefeito. E aí tem alguns tipos de lei que versam sobre algumas matérias que só podem ser propostas pelo prefeito. E aí, teoricamente, na visão do prefeito, aí, quando ele sustenta o veto do projeto de lei aí, ele diz que a lei incorre num desses casos aí, que seria a responsabilidade só dele propor um projeto de lei desse tipo. Então, teria um vício na iniciativa da propositura do projeto de lei. Basicamente isso, né? Ou seja, é basicamente eles dizendo que a classe trabalhadora não pode participar da política. Basicamente, camarada.
A gente vai pegar o artigo aqui, é um negócio rapidinho, da Lei Orgânica da Cidade, que fala quais são as matérias aí que o prefeito, a iniciativa exclusiva dele, né? Mas é coisa, assim, sem fazer um esforço monumental para encaixar ali naquele artigo, porque ele elenca, acho que são 4 pontos, e nesses 4 pontos a gente chama de rol taxativo, né? Quando ele esgota os exemplos que ele está dando, ele não está dando exemplo para você continuar mais ou menos naquela pegada, entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto a gente vai ouvir o vídeo. Vamos ouvindo essa delícia, esse ASMR de bolsonarismo. Um comentário muito importante aqui no chat, muito importante esse comentário. Chamaram o candidato de Tiririca. Bora seguir. Iniciativa nesse projeto de lei também, porque o ato de onerar o cofre público do Executivo é prerrogativa apenas... Meu Deus do céu, mano, esse papo de que vai acabar com o dinheiro, de que vai esgotar os cofres públicos, de fazer uma política pública. Meu Deus do céu, gente, a política, ela não funciona igual a nossa casa, que a gente junta dinheiro num cofrinho e quebra o cofrinho para comprar o sofá e vai fazendo financiamento das coisas. É um discurso tão besta esse. Mas assim, né, o camarada pode lembrar, né, que a economia para nível nacional, né, que a gente tem Banco Central, que a gente tem emissão de moeda própria e tudo mais, a gente tem muito mais liberdade, né, para poder fazer o tipo de política que a gente quiser, né, e inclusive se endividando em moeda própria não tem risco de quebrar. Países que são 3, 4, 5, 10 vezes mais endividados que o Brasil na própria moeda não quebram, isso é uma fake news aí. Mas para estados e municípios a gente tem um limite orçamentário, que é o orçamento que foi fechado no ano anterior, né, na Câmara ou na Assembleia Legislativa. O município não consegue, fazer emissão de título? Não consegue, né? Mas isso aí não quer dizer muita coisa no caso aqui de Piracicaba, imagino que em várias outras prefeituras, porque, olha que engraçado, né? A gente sempre teve prefeitos de direita aí desde, acho que 2004, foi PSDB e variando entre alguma coisa assim nos arredores do PSDB, até que veio o bolsonarismo e entrou Luciano Almeida pelo PSL, que agora é União Brasil. Todos esses governos aí da direita tradicional, né, eles tinham por mais tosco e a favor do empresariado, assim, completamente antipopular, pautas da classe trabalhadora, ele tinha a perspectiva de gastar todo o dinheiro da prefeitura, né? Então, ele começava o ano, colocava o orçamento e gastava todo aquele dinheiro e fazia acontecer o que ele tinha proposto a fazer acontecer, né? Já o Luciano Almeida, por exemplo, ele é neoliberal, assim, ao extremo. E aí ele fica sentando uma montanha de dinheiro que sobra no orçamento lá e fala, não, o Estado não tem que se meter, né? A iniciativa privada vai dar conta de cumprir as questões aí que estão, as demandas do mercado. Então, ele fechou o ano de 2021 com mais de 100 milhões em caixa, ele fechou o ano de 2022 com mais de 200 milhões em caixa. Ele está guardando esse caixa para quê, né? Sendo que para as comunidades aí, por exemplo, que a gente está e pleiteia aí, uma regularização fundiária, por exemplo, eu não ia gastar 20 milhões para desapropriar as áreas, ou 50 milhões para fazer todas as obras que precisam ser feitas, sabe? Então, é uma questão de escolha mesmo, de má vontade política. Perfeito, né? Não é uma questão de matemática que vai zerar os cofres, é decisão política, minha gente. É aí 200 milhões de superávit num caixa, porque leva esse pensamento empresarial para dentro do Estado. O Estado tem que fazer dinheiro, tem que lucrar. E ele tem que ficar sentando no dinheiro igual um dragãozão de D&D, sabe? Assim, ele tem que ficar lá amontoando o bagulho e não fazer nenhuma política pública, porque para essa galera, no pior dos casos, ter gente sem casa, movimento mercado, sabe? É assim na cabeça dessa galera. Movimento não, mercado. Eu só queria ver se esse cara ia falar disso
Se fosse o dinheiro que para aumentar o salário dos vereadores, ou se fosse a verba pública que é destinada para empresa privada, aí não acaba o dinheiro nunca, né? Ou o perdão de dívidas das terras dos grupos do prefeito, como aconteceu recentemente. Então, né, a gente não sabe, né, DK, mas a gente também já não tem mais como saber, porque o acesso à informação de dívidas de terceiros aí, ninguém mais pode acessar aqui, cara. É só para o proprietário ou alguém com procuração. Mas Meteu aí, o sigilo de 100 anos? Meteram sigilo nas informações, mano. Assim, ele pegou e reformou o sistema lá que estava disponível online, mas se reformar, ninguém vai ter acesso a nada, não tem explicação para isso. Ele fala que é por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, mas, tipo, na cidade de São Paulo ainda tem acesso a isso, por exemplo, tá ligado? Coincidentemente, aconteceu quando a Renascer começou a fazer manifestações. Quando a gente queria ver se tinha dívida na serra deles, para ver se não seria uma opção melhor do que a área da Renascer. Nossa, é verdade. Foi quando saiu aquele lance de que falaram numa entrevista, não foi nem a gente, falaram numa entrevista que o prefeito tinha dívida. Um outro candidato falou que esse cara tinha dívida em umas terras, e aí deu tipo um mês disso, ficou em sigilo as informações das terras. Isso, né? E aí na esteira do que o Psy estava falando, se for para aumentar salário, né, não sei o que, mas aconteceu uma coisa, acho que ainda mais que salta aos olhos, assim, porque aqui tem a SEDEMA, né, a Secretaria de Meio Ambiente, e aí, lógico, né, num governo neoliberal não vai contratar ninguém direto para a secretaria, então fecha a licitação para fazer até para pintar a árvore lá, né, fecha a licitação com uma empresa, com um rei soldado, por exemplo, que abriu a sua empresa de pintar árvore ali. Mas, enfim, né? Pintar guia. Pintar guia. Mas a fita é que eles fecharam o orçamento de 2022 com uma empresa aí, né? Uma licitação meio impasse, né? Ninguém sabe o que aconteceu, de 92 milhões de reais para varredura de rua e coleta de resíduos sólidos. Aí chegou em agosto, essa empresa pediu, falou que estava acabando o dinheiro, precisava de mais para terminar o ano, continuar pagando os funcionários, fazer as coisas que precisava, por causa da inflação, por causa de não sei o que, deu as justificativas lá. Aí, assim, o prefeito, ele só pode fazer isso por decreto, 10% do valor que está disponível lá no caixa, segundo a lei orgânica da cidade. Então, tinha lá 250 milhões, ele podia, no máximo, 20, 25 milhões ele fazer isso por decreto. Mas aí, né, acho que a ganância foi um pouco mais alta. Aí foi lá e propôs um projeto de lei para fazer um complemento desse contrato aí, né? Esse projeto de lei complementava com mais 50 milhões. Aí, dos 23 vereadores nossos, 6, que são 6, né, que estão basicamente com nós desde o início, no nosso projeto de lei, no caso, né? Mas 6 ficaram chegando, né? Para que precisa de 50 milhões? Me explica, você contratar 3 vezes mais faxineiro, 3 vezes mais coisa, não chega em 20 milhões. Por que precisa de 50 milhões, tá ligado? E aí ninguém deu explicação na Câmara, passou assim mesmo, e 16 vereadores votaram a favor disso, sabe? Isso aí não sorrindo de orelha a orelha, né? Sem querer insinuar nada aqui, mas assim, é o que todo mundo enxergou ali que estava acontecendo, ficou feio, cara. E a gente estava pedindo, assim, na mesma semana, para separar 7 milhões do orçamento desse ano, agora em 2023, para desapropriação das áreas das comunidades, para a galera não se despejar. E foi negado aí essa emenda no projeto, no orçamento. E nesse momento, cadê essa preocupação com os cofres públicos? Cadê essa preocupação com que o Estado não pode se envolver nas questões privadas? Aí não é vício de iniciativa. Não é vício de iniciativa, não. Muito pelo contrário, tem que fazer. Enfim, absurdo atrás de absurdo. Vou soltar esse play aí, esse último minuto, tá difícil a gente andar, mano. Vamos lá. Apenas do executivo. O vereador não pode criar leis que onerem o executivo. Peraí, eu vou voltar um pouquinho. O vereador não pode criar leis, é uma frase muito... Prerrogativa apenas do executivo. O vereador não pode criar leis que onerem o executivo. Portanto, incorre sim no vício de iniciativa. Esse é o veto do prefeito. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Esse então, é o veto do prefeito? Esse aqui, ó, é o veto do prefeito. Ó, esse as aqui, mensagens aí que estão sendo vinculadas, rodando no WhatsApp, são falsas, são inverdades. Esse projeto agora ele volta a tramitar na casa para nós apreciarmos o veto do prefeito.
A única mensagem que tá Temos rodando aqui- em WhatsApp é a deles, mano. Então quer dizer que aquela mensagem lá é em verdade. A gente solta mensagens nas comunidades, mas as mensagens são basicamente os links para o projeto, a gente explana o projeto, não tem nenhum tipo de defesa ideológico que é o que ele faz, né? Acho que para todo mundo entender, a gente pode... Vamos terminar esse vídeo logo, vai pra gente... Termina aí que daqui a pouco eu vou desmaiar, pô. Votos Não, não suficientes desmaia, para não. manter Tem outro vídeo o ainda. veto do prefeito, porque, obviamente, ficou bem claro, bem entendido que esse projeto é totalmente inconstitucional, ele não é amparado pela lei, pela nossa Constituição. Compartilha esse vídeo, joga para frente e não deixe... Estamos compartilhando, tomar fica conta tranquilo. dessa nossa cidade, de pessoas mal intencionadas que estão aí a reverberar que nessa Câmara Municipal tem vereadores que apoiam as invasões de terra, que são favoráveis a esse tipo de crime. E eu digo a vocês que não, esta Câmara Municipal ela está amparada por vereadores de direita, conservadores, que defendem Deus, pátria, família e liberdade e que E invasão nos seus poderes. lutarão sim. Aí o problema nazista por fechar, né? Só para coroar o negócio. Deus, pátria, família e liberdade. Crime de prática de invasão e combaterão projetos que venham para outorgar novas possíveis invasões. Um abraço a todos, fiquem com Deus, contem comigo. Pô, me falam de que esse cara mora aí, vamos invadir lá a casa dele agora. Agora, não, tudo que eu quero é dormir no sofá desse cara. Mano, nossa, eu caguei tudo a live, peraí. Solta, já põe outro vídeo aí. Eu já vou senão- pôr outro vídeo aqui no gatilho e aí a produção bota só nossos rostinhos aí por enquanto. Eu acho que como ele falou aí, o crime de prática de invasão, a gente deixar bem claro o que é esse projeto de lei que a gente ainda não falou muito sobre ele, né? Basicamente, galera, o projeto de lei, eu vou pedir pro Bená, Bená, manda para mim o linkzinho do arquivo do projeto de lei para a gente disponibilizar aqui para a galera. Eu vou sortar na mão do Cauê ou do Psy aí, e vocês soltam aí. Do Cauê. Do Cauê, então vai, produção. E, lá, acabou de me mandar aqui. Porque o projeto de lei, galera, ele não é nada mais nada menos do que uma responsabilização do Estado para realizar uma reintegração de posse. Então, esse projeto de lei, ele não é um pote que legaliza a prática. Ele é um projeto que diz assim, tem a ocupação, e para a ocupação ter um processo jurídico aberto, muita água já correu debaixo daquela ponte, galera. Então, assim, essas comunidades com processo aberto, se quiser reintegrar essas comunidades, o Estado vai ter que fazer um levantamento, vai ver se tem como alojar essas pessoas, vai levantar quantas crianças, quantos idosos tem, vai tomar a responsabilidade para si, vai propor coisas, né? Então, o Estado não consegue lidar agora com o problema de habitação, que ele apresente um projeto e que isso vá se encaminhando. Ele precisa de reintegrar aquelas terras nesse momento, então arranja outro lugar para essas famílias ficarem, né? Então, olha só, o projeto é tão comunista que ele nem impede a reintegração de acontecer. Ela simplesmente diz para o Estado se responsabilizar de algo que é os seus cidadãos. É simples assim. É basicamente isso. Fala mais para a gente disso aí, Bená. Você tá mutado, hein? Tá mudinho. Tá mudo. A BIM surgiu aí, mano. Ih, os caras invadiram sua casa e roubaram seu microfone, hein? Ó, as invasões acabou a propriedade privada em Piracicaba, que a gente tá ligado, né? Agora é o nosso microfone, camarada Bená. Oba, vai, Bená. Agora foi. Tá ouvindo? Vai, e eu já volto. Vai falando aí. Eu ia falar, camaradas, que o projeto de lei, na verdade, ele cria algumas condicionantes aí para o poder público poder fazer uma execução, né, de uma reintegração de posse. Então, seja em reintegração de posse por ordem judicial, ou ela sendo determinada por alguma ordem extrajudicial, né, para a prefeitura resolver fazer, ou um poder de polícia, assim, na cabeça deles, qualquer que seja a situação, o poder público, principalmente o executivo, né, municipal, fica condicionado a dar uma solução para essas famílias antes de ocorrer essa integração de posse. Então, uma solução digna aí, né, começando por estudos aí socioeconômicos das famílias, questão de emprego, questão de renda,
saber como elas foram afetadas pela pandemia, como que para onde que elas podem ser realocadas, né, no caso de fazer a integração de posse. E aí, basicamente, né, camaradas, a grande questão é que torna todo o processo da reintegração de posse tão dificultoso, né, com a grande vontade política que tem os nossos mandatários burgueses aí, né, que eles vão acabar não fazendo as reintegrações de posse. E aí é por isso que eles falam que está legitimando a invasão, né? É porque eles não vão querer fazer o que eles têm que fazer por obrigação já constitucional. Então, tipo, eles estão praticamente admitindo a incompetência deles, assim, né? Tipo, não, resolver o problema dos outros aí de moradia, que deveria ser a minha obrigação, não vou conseguir. Então, na verdade, se eu aprovar essa lei, eu estou legitimando que existam ocupações. Mas é isso, camarada. E, meu, Quem diria... O quê? Fala aí, Fala aí. Não, eu ia falar que assim... Quem diria... Tá difícil. Fala aí, vai, fala você, eu não quero mais falar. Não, fala você, pô. Eu ia falar que existe todo um discurso dessa galera que vem acompanhando isso. Então, não são só esses pontos, né? O prefeito mesmo, o prefeito Luciano, foi dar uma entrevista recentemente numa rádio e ele disse o seguinte na rádio, disse que na Praça Central de Piracicaba existem 240 pessoas cadastradas que moram na rua. E aí, quando o entrevistador, que inclusive está fazendo um papel muito da hora naquele momento, quando o entrevistador joga essa bomba ali, fala, tem 240 pessoas registradas lá morando na rua, na praça, o Luciano diz que, na verdade, como ele é, vocês vão ver como ele é esperto, o Luciano, como ele enxerga a realidade por trás da ilusão. Que a maioria dessas pessoas passam o dia inteiro na praça, mas voltam para casa para dormir. Não, mano. Não, mano. Olha, né? Olha que da hora você passar das 6 da manhã às 11 da noite numa praça e voltar pra casa pra dormir, mano. Não, o cara é tão burro que ele tirou essa informação da porra do cadastro das pessoas em situação de rua. Tipo, cara, mano... A partir do governo dele, assim, o censo, né, todo esse trabalho de pesquisa, assim, né, para saber como que tá a cidade mesmo, realmente, diminuiu, assim, drasticamente, sabe? Tanto que ele cortou aí dois órgãos importantes aqui de Piracicaba, que era a INDAP, né, que era uma empresa pública de habitação, que ela tinha uma função, assim, institucionalmente da hora, né? Não estava mais sendo usado para as coisas certas, fazia muito tempo que estava sendo governado pela direita, mas tinha uma função da hora, e tinha o IPLAP também, né? Que é o Instituto de Pesquisa e Mapeamento e tal, é como se fosse um IBGE mais localizado, que também faz um mapeamento de questão de aquíferos, de chuva, de tudo mais, ele que se conversa com outros institutos de pesquisa do mesmo tipo, no Brasil inteiro. Então dá um panorama bem geral, assim, quando você tem vários desses funcionando, né? E ele extinguiu esse órgão, simplesmente acabou com ele, falou, não, você não presta para nada, vamos transformar em secretaria mesmo, e a gente resolve aqui dentro. Sim. Quem diria que aqui. Vai, fala aí, pessoal. Deixa eu só comentar isso aí, senão você vai me cortar de novo, né? Não vou, dessa vez não. Quem diria que o pensamento ideológico do neoliberalismo ia levar aos estados tirarem sua responsabilidade, jogar para o setor privado ou falar, não é problema meu. Quem diria, hein? Ó quem diria aqui, ó. Ó quem diria aqui, ó. Vou mostrar para vocês quem diria aqui, ó. Ó quem diria aqui, ó. Mano, comentários de ouro aqui, ó. O primeiro do Jonathan. Plot twist, a casa deles é a praça. E aí outro camarada falou, de noite eles atravessam a rua e dormem na outra calçada. Basicamente isso, eles saem da praça, né? Eu acho que na cabeça do Luciano é meio que um bagulho disso. Não tem 240 pessoas dormindo de noite na praça, né? Deve ser esse a loucura deles.